Muito bom dia! Mais um podcast aqui juntamente conosco, mas antes de nós apresentar o nosso convidado especial de hoje, se inscreva em nosso canal e sua sede regional Chapecó. E hoje nós estamos aqui recebendo ele, que é advogado, ele que é pai, pastor, professor, Walter Santinho. Muito bom dia na paz do Cristo vivo, pastor. Bom dia, paz para todos. Também ao Gerial, bom dia, paz, Geri. Bom dia, pastor André, bom dia, pastor Walter. Uma experiência, uma oportunidade de estar aqui conhecendo o pastor que viveu de missões muitos anos e vamos trocar uma ideia bacana, pastor. Então hoje nós vamos trocar essa informação, conhecer um pouquinho mais dele, que já viveu em outros países, e eu tenho certeza que será bênção de Deus para nós. E eu já começo, pastor Walter, perguntando ao senhor, qual foi a maior experiência com Deus que o senhor teve? Bom dia, então. Um prazer para mim estar aqui conversando com vocês nesse bate-papo especial com essa igreja maravilhosa. E começando já com uma pergunta bastante difícil de se responder, né? Mas de fato tem um momento da minha vida que foi aproximadamente um pouco mais de 10 anos atrás. Eu estava envolvido muito com os projetos meus pessoais, né? Então, estava trabalhando, servindo uma igreja como pastor titular dessa igreja, dando aula na faculdade, e meu filho nasceu. O filho nasceu, eu fui visitar o meu médico cardiologista, como de costume, né? Todos os anos a gente faz essa visita. E levei meu filho para o meu médico conhecer, ele já era um médico de família, e ele falou para mim assim: você gostaria de ver o teu filho chegar aos 10 anos de idade? Aquela pergunta me chocou. Eu falei, por que o doutor está fazendo essa pergunta, né? Ele disse, pelo que me apresenta aqui nos teus exames, no teu histórico de vida, de como você está, do seu estresse, da sua correria, provavelmente você não vai ver esse menino chegar aos 10 anos de idade. E aquilo foi um choque para mim. Eu falei, eu queria entender melhor o que estava acontecendo, mas aí eu comecei a fazer uma reflexão na minha vida. Eu estava vivendo um período de burnout, né, que é um estresse extremo por conta do trabalho, por conta das atividades. E eu comecei a orar a Deus para que Deus trouxesse para mim um sentido para tudo aquilo que eu estava fazendo. Mesmo sendo pastor titular de uma igreja, dando aula num curso no seminário teológico, na faculdade, às vezes a gente perde o sentido das coisas que nós fazemos. Nós entramos no automático. Verdade. E vamos embora, né? E Deus me deu esse puxão de orelha nessa consulta que eu estava simplesmente apresentando meu filho para o meu cardiologista, porque eu estava praticamente perdendo a minha vida, fazendo as minhas coisas, por mais que eu estava servindo de forma integral o reino, mas não era o meu chamado. E Deus me tirou da onde eu estava, da empresa que eu estava, do lugar onde eu gostava de dar aula, da igreja que eu dirigia, e me levou para o deserto. Olha só. Lá no norte da África. E quando eu cheguei naquele lugar, Deus tinha uma palavra para o meu coração. Ele falou, eu te trouxe aqui para falar o seu coração e te trouxe aqui para te preparar, né? Vai ser momentos de silêncio, onde eu não vou falar contigo, onde você não vai ouvir minha voz, mas eu vou estar ao seu lado. E ali Deus me curou. Deus me levou, por incrível que pareça, para o deserto para me curar. Então trouxe cura tanto para as minhas emoções, trouxe cura para os meus estresses que eu tinha, mudou a minha rotina completamente, minha e da minha família, e foi uma grande experiência com Deus. E hoje meu filho tem de fato 10 anos, vai fazer 11, então essa alegria. Promessa se cumpriu. Eu estou vendo meus filhos crescer, vejo a minha filha. Glória a Deus. Temos uma pequena também que nasceu no deserto, né? Olha só. Então Deus fez esse milagre na minha vida, foi um milagre de restauração de fato, né? Que bênção, pastor. Isso quando a gente ouve a palavra de Deus, né, e a gente segue ela, dá nisso, né, a gente tem alegria, felicidade, né, e é isso que eu gostaria de pedir aí ao senhor como é que foi essa experiência, né, e estar em outro país, né, viver uma outra cultura também, né? Sim, na verdade não é tão difícil de ter entendido o chamado de Deus e para onde Deus me enviaria, né? Foi muito claro essa voz de Deus.
Mas a gente que eu tô desde criança na igreja, cresci ouvindo falar sobre missões, sobre todo tipo de trabalho transcultural, a gente, de alguma forma, se acha preparado para esses desafios de Deus. Não, eu vou porque Deus me chamou, então Deus me capacitou. Mas quando a gente chega num determinado lugar, e hoje, todas as vezes que eu preparo algum missionário para ir para o campo, eu falo, ou Deus vai te levar naquele lugar para trabalhar em você, ou Deus vai te levar naquele lugar para trabalhar através de você. Há duas coisas que ele vai fazer. E quando eu cheguei nessa experiência, foi um trabalhar de Deus no meu coração, como eu contei esse testemunho, dizendo que Deus mudou toda a minha vida, a minha rotina, me levou para aquele lugar para trabalhar no meu coração. E a experiência de morar num país diferente, totalmente heterogêneo do nosso país, né? Que é um país com uma religião só praticamente hegemônica, né? Um lugar onde as mulheres não podem se vestir como as brasileiras, apesar de que as brasileiras extrapolam muito no seu modo de vestir, né? Há uma crítica sobre o Ocidente, sobre isso também, porque aqui há muita libertinagem, né? E fora isso, você chegar num país onde o Deus que você serve não é aceito. Esse foi o grande choque, né? Como que eu vou falar de Jesus? Para quem que eu vou falar de Jesus? E quais são as estratégias que eu vou falar de Jesus para essas pessoas? Foi o grande desafio, né? Aprender um outro idioma. Tem gente que pensa assim, vou aprender um outro idioma. É uma dificuldade? Mas isso também faz parte do prazer de você ser desafiado para aprender um idioma novo, falar uma nova língua. A comida é diferente? É diferente. Completamente diferente da nossa. Agora... Mas tinha um refúgio de Deus chamado Carrefour. Não sei se vocês conhecem o Carrefour. Que lá tinha arroz, feijão, café. Essas coisas a gente resolvia. Então não foi um problema para nós. Mas chegar num lugar onde você não pode expressar publicamente a tua fé, para mim, foi a maior dificuldade. Pastor, disse que tinha o chamado de missão desde novo, né, pastor? Sim. E como que foi tomar essa decisão? Não, é agora o momento? O Senhor se preparou, estudou? Houve dois momentos importantes, né? Por isso que eu digo que não tive dúvidas em relação a esse momento de ser chamado. Antes do meu filho nascer, assim, poucos meses antes do meu filho nascer, eu tinha costume de, às quintas-feiras, dentro da minha agenda, ir orar num lugar em São Paulo chamado Vale da Bênção. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é a base de missões da Missão Antioquia. Então, é um sítio onde os pastores vão lá, têm a liberdade de orar lá pelo sítio. E eu tinha o costume de, dentro da minha rotina, por ela ser muito corrida, às quintas-feiras era meu momento com Deus. E antes do meu filho nascer, eu fui até aquele lugar e eu não gostava de levar ninguém a orar junto comigo. Eu gostava de ter um momento pessoal com Deus. Uhum. Cheguei naquele lugar e eu ajoelhei coloquei meu joelho no chão e nós orávamos dentro de umas cabines, né? E foi uma das primeiras vezes que eu cheguei diante de Deus e não tinha absolutamente nada para pedir. Foi interessante aquela experiência, né? Eu fiz uma reflexão sobre a minha vida ministerial, a princípio, sendo pastor titular de uma igreja, quase 3, virando para o 4º ano, dando aula na faculdade de teologia, eu estava exercendo o meu ministério. Então, olhei para o meu ministério e falei, o ministério está acontecendo de forma, entre aspas, as coisas estão acontecendo e eu estou vendo os resultados delas, né? Então, minha vida ministerial, eu falei, pronto, isso aqui está resolvido, Deus está colocando as mãos. Olhei para a minha vida financeira, graças a Deus estava uma bênção, não tinha absolutamente nada para pedir para Deus assim para entrar com um milagre, mas eu estava vivendo um momento financeiro muito bom. E a minha família, graças a Deus, meu lar sempre foi um refúgio, minha esposa sempre foi uma bênção. E aí eu ajoelhei diante de Deus naquela manhã, eu lembro como se fosse hoje. Coloquei meus joelhos, eu já ia para aquele lugar, demora mais ou menos uns 45 minutos a 1 hora para você chegar naquele lugar de São Paulo. E eu fui fazendo essa reflexão, o que eu vou orar hoje, o que eu vou pedir para Deus, o que eu vou falar aos pés do Senhor, né? Quando eu me ajoelhei, eu falei, Jesus, é a primeira vez na minha vida que eu não tenho nada para te pedir. Eu vim aqui para te agradecer. E Deus falou, esse é o momento de você entregar o seu tudo para mim. Quando tudo que você tem é meu. Aí, aquele momento, até me arrepio em falar, porque aquele momento eu falei, Deus agora vai começar a me pedir alguma coisa que eu
vou ter que entregar para ele. Passou esse período, eu já estava recebendo essa mensagem de Deus assim muito forte no meu coração. Eu recebi uma visita em São Paulo do meu líder, que foi meu líder no campo. Ele falou, preciso que você vá até o país onde a gente serviu, para você ser o líder de louvor numa conferência. E nós estávamos lá aproximadamente em 50 missionários de todo o mundo, que só trabalhavam com povos muçulmanos. E esse era o meu chamado, desde pequeno. E eu fui lá, fiz o louvor, nós fizemos 4 dias de congresso, de conferência, e aquelas palavras tocaram muito ao meu coração. Eu fui fazer uma oração e Deus falou, eu preciso que você saia de onde você está e venha para cá e ajude ao missionário. E eu fiz uma ligação para o Brasil, conversei com a minha esposa, a ligação não demorou mais que 5 minutos, e nós entendemos que era aquele momento de Deus. E aí foi um turbilhão, né? Um divisor de águas aí. Um divisor de águas, porque eu cheguei, falei para a empresa, agora eu não contem mais comigo, eu vou precisar me ausentar. Fiz uma assembleia extraordinária na igreja. Imagina o pastor chega de uma viagem e fala, vou fazer uma assembleia extraordinária. Todo mundo já achou que talvez eu tivesse caído em pecado, alguma coisa ia acontecer, né? Eu falei, eu preciso que vocês, juntamente comigo, nós encontremos um pastor para continuar a dar seguimento ao trabalho, porque eu vou para missões. O pessoal da minha igreja falou, esse homem é doido, né? E chegar também no meu diretor e falar, cara, eu não posso mais dar aula aqui no seminário, na faculdade, eu preciso que você coloque alguém no meu lugar. Então, foi esses 2 momentos. O momento que eu fui orar e Deus falou, preciso que você entregue o seu tudo para mim. E o momento que eu fui para essa conferência, que eu falei, agora. E aí eu não tinha mais tempo de falar assim, eu vou esperar daqui 2 anos, 3 anos. Era aquele momento. Conversei com a minha liderança, fui até o meu presidente. Eu era membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, fui até o conselho estadual, conversei com o meu presidente, ele olhou nos meus olhos e falou assim, só Jesus para ter falado uma coisa dessa no teu coração. Ele conhecia o meu ministério, conhecia a minha vida pessoal, ele era meu pastor. Ele falou, se Deus falou, chamou a secretária dele e falou, vamos fazer uma carta para ele aqui, para a esposa. Fez a carta e me mandou para missões, né? E aí a gente fez um trabalho lá com a graça de Deus. E quanto tempo ficou nesse, né, fazendo essa missão no país, onde que a grande maioria, né, são muçulmanos, né, com o islamismo, né? Sim. E a gente vai entender que nesses países a perseguição ela é grande, como o senhor até comentou, né? Daqui a pouco até a represária, a perca de emprego, assediar até a própria esposa, sim, enfim, sim. Há tantas situações. Como sim. É que foi viver nesse tempo e quanto tempo viveu, né, fazendo missão fora? Eu calculo o tempo que a gente chegou no país e a gente saiu de lá foram períodos fracionados, mas o tempo deu chamado foi 2013 e nós saímos lá em 2019. Então foram 6 anos vivendo esse país. Correto. Mas o mais lindo de Deus foi que eu fui para lá sabendo que Deus ia trabalhar no meu coração. E Deus colocou nas minhas mãos uma coisa que foi preciosa, né? O que a gente imagina quando a gente vai para um país fazer missões? Eu vou ser o linha de frente, eu vou chegar nas pessoas, eu vou ministrar sobre elas. Essa é a nossa visão. A gente tem essa visão. Verdade. Quando eu cheguei lá, a minha esposa, nós éramos um dos únicos missionários da nossa equipe que já tínhamos sido pastores. E nós chegamos e identificamos na equipe e nas pessoas que nós estávamos juntos uma carência pastoral dentro do campo. Então Deus nos levantou como pastores de missionários naquele lugar. Então nós pudemos cuidar deles. E eles eram as pessoas que estavam ministrando. Dado um tempo que nós estávamos lá, o meu líder me colocou como o pastor de pastores locais que estavam ministrando sobre a vida dos locais há mais de 10 anos. Então havia mais de 500 pessoas recém-convertidas que estavam sendo trabalhadas e eu nunca preguei o evangelho para uma pessoa específica. Eu nunca falei de Jesus para um nativo, mas Deus nos colocou lá para cuidar de pessoas, né? Então esse trabalhar de Deus foi impressionante, assim. Que eu pensei, não, eu vou lá, eu preciso aprender o idioma para falar de Jesus para um nativo, alguém na rua. Não, Deus colocou lá para a gente cuidar de pessoas. E esse cuidado foi, assim, especial. Nós continuamos ainda como pastores naquele lugar. Nós temos um casal que nós pastoreamos. Eles estão com o Ministério da Prisão. Eu não posso aqui falar o nome deles, né?
E Deus foi levantando pessoas para nós cuidarmos. Então, esse país foi importante para nós nesse sentido de que Deus nos levou lá para cuidar de pessoas que já estavam sendo missionários, né? E continuamos lá. E quando nós voltamos para o Brasil, continuamos como pastor de pessoas lá, o projeto continuou, as coisas estão acontecendo lá pela graça do Senhor, tudo é dele, tudo é para a glória dele. E quando eu vim pregar aqui em 2000, eu vim pregar numa conferência aqui em Chapecó em 2018, se não me falha a memória. Eu estava nas férias, eu vim pregar aqui, e eu conheci uma missionária que era missionária na Índia. E nós nos conectamos com essa missionária. Hoje também sou pastor dessa missionária. Ela está atualmente no Camboja, também pregando o evangelho lá. Então, as conexões de Deus, a forma com que Deus age, elas vão muito mais além do que a gente imagina, né? Deus faz as coisas diferentes do que a gente pensa, né? E eu fui resposta de oração para algumas pessoas lá. Porque, assim, a igreja brasileira, só abrindo um parênteses, né? Ela não está preparada para enviar missionários para campos fechados. São raras as igrejas que têm esse know-how, que têm essa capacidade, né? Porque a gente tem o costume de abrir igrejas. Nós abrimos igrejas em outras cidades, congregações. E quando você vai para um país fechado, você não vai abrir igreja. E aí você imagina, você manda um missionário para algum lugar e a igreja que apoia financeiramente, a igreja que apoia em oração, quer ver um relatório de que a igreja abriu, construiu, quantas almas aceitaram Jesus, e em países fechados isso não existe. Você não vai poder mandar um relatório para a tua igreja falando, abrimos uma igreja, tantas pessoas foram batizadas, eu batizei pessoas lá, mas a forma com que eu batizei, depois eu conto para vocês, é totalmente diferente da experiência que nós temos aqui no Brasil, né? Então, é rico demais. E como a igreja não tem esse know-how de enviar pessoas para o mundo fechado, há muitas particularidades nessa missão que a gente precisa conversar com a igreja, e é justamente essa missão que agora eu faço, conversar com os pastores. Pastor, você sonha em enviar um missionário? Você sonha em enviar uma missionária, um casal, uma família? Para onde você vai enviar? É para um país aberto? É para um país que pode abrir igreja? É diferente, mas é para um país fechado? Vamos conversar com a igreja, vamos preparar a igreja para que a igreja não tenha como se diz, essa expectativa de números. Né? Não existe isso, mas vidas continuam sendo salvas. Imagina, eu saí da minha igreja, eu voltei para a minha igreja e falei, eu não ganhei uma alma para Jesus, mas eu estava pastoreando 10 pastores que estavam pastoreando os 500 novos convertidos. Isso é maravilhoso aos olhos de Deus, né? Deus colocando a gente como peça dentro de uma engrenagem no reino dele, para a glória dele ser manifesta e não a nossa. Não de uma igreja, não de um ministério, mas a glória sempre do Senhor, né? Eu vejo nessas palavras que o pastor acabou de falar, o cuidado de Deus, tanto com os missionários que estavam lá, que enviou o Senhor para cuidar deles, né? Sim. Quanto com os que vão para lá, porque agora o Senhor tem a experiência e já sabe como encaminhá-los, né? Isso. Eu falei que eu tinha sido resposta de oração. Esse casal que nos recebeu, essa família que nos recebeu, eles estavam há quase 10 anos nesse país. E o cansaço bateu neles. Ali por volta do 6º, 7º ano, o cansaço bateu. Bate em todos nós. Nós que fazemos alguma coisa, Exato. Precisamos ser persistentes numa missão, seja numa igreja local, seja num... Exato. Bate aquela necessidade de você ser ajudado também. Ser ajudado, por verdade. mais de que Deus está contigo, as pessoas sentem necessidade de ter alguém para conversar. Não tenha dúvida. E ele orou. Ele falou, Deus, eu preciso que o Senhor me tire daqui, me leve de volta para o Brasil. Ele é de Minas Gerais, esse casal é de Minas Gerais. Ou o Senhor me traga uma pessoa que me ajude. E quando, olha só, eu fui conversar com a minha liderança, eu falei as palavras de Deus para a minha liderança. Eu falei, presidente, Deus me mandou para esse país, e ele falou que eu precisava ir lá ajudar o missionário. Só isso. E a minha liderança entendeu, porque foi de Deus, não foi palavras minhas. E eu cheguei para ele no dia que eu cheguei, nós fomos acolhidos, a família nos recebeu, o apartamento estava tudo arrumado, estava com chocolate na cama, estava assim, uma maravilha, uma recepção sensacional. Eu falei, missionário, eu vim aqui para ajudar a sua família, eu não sei o que Deus vai fazer.
Eu não sei o que Deus vai fazer através de mim, mas o que você precisar, eu tô aqui. Eu sei parafusar, eu sei cortar, eu sei fazer qualquer coisa. Eu gosto de fazer coisas com as mãos, mas eu queria te ajudar. Eu queria estar contigo, caminhando com você, para te ouvir. Às vezes você um dia reclamar de alguma coisa e eu ser os seus ouvidos. E foi exatamente isso. Nesses primeiros contatos que nós tivemos, os primeiros meses, o primeiro ano, foi eu apoiar ele. Ele me ligava simplesmente assim, ele tinha uma empresa, e essa empresa, passei a servir ela depois que eu aprendi a falar o árabe, né? Mas ele chegava assim e falava assim, eu preciso ir lá fazer uma mesa. Tinha um projeto de marcenaria que chamava Wood for Life. Nós pegávamos madeira do lixo, e tinha as crianças carentes que trabalhavam lá, e nós transformava aquilo em móveis de alto requinte. Então, móveis que a gente pegava do lixo, transformava ele em móveis caríssimos, e a alta sociedade comprava aquilo como se fosse a coisa mais luxuosa do mundo. Pegava pallet, essas coisas, né? E nós passávamos uma mensagem para as crianças de que elas, mesmo estando na rua, mesmo sendo um lixo para a sociedade, alguma coisa vai acontecer no coração dela que transforme ela em pessoas de valores, assim como nós fazemos com aqueles móveis, né? E às vezes ele me ligava e falava, preciso cortar uma mesa. Eu falava, vou lá cortar uma mesa. Ia lá, segura aí a madeira, e cortava a mesa. Ele disse que esse cuidado que Deus teve com ele de me mandar só para ajudar ele, foi o que fez ele permanecer há muito tempo naquele país, mais tempo naquele país. Então, o cuidado de Deus é com todos. Deus está ouvindo a minha oração, está ouvindo a oração do pastor, está ouvindo a tua, nas nossas missões. E o senhor comentou sobre essa questão do batismo, né? Uhum. Chegou a batizar alguma pessoa nesse país, nesse tempo? Sim. Eu não pareço, tá? Na filmagem e tal. Eu não pareço, mas eu sou ex-atleta. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. É, né? Verdade. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu e quando você vai para o campo, qualquer coisa que você sabe, se você sabe assobiar bem, Deus vai usar, né? Se você sabe fazer qualquer coisa, qualquer talento que você tem. E eu comecei a dar aula de jiu-jitsu nesse lugar, né? Foi uma das ferramentas, porque eu não tinha idioma, então o esporte, ele é universal. Ele é universal. Você explica aqui do jeito e a pessoa só reproduz aquilo. E uma pessoa foi o meu tradutor, né? Essa pessoa foi meu tradutor e eu tive a honra de poder batizar essa pessoa juntamente com o pastor no dia que eu fui graduar ela faixa azul, né? Eu dei aula para ele mais ou menos acho que um ano e meio por aí, foi um ano e meio. E eu liguei pro meu professor que mora no Emirados Árabes, falei, mestrão, ele também é cristão, evangélico. Eu falei, eu preciso graduar um aluno meu aqui, faixa azul, mas eu preciso que você esteja presente, porque eu preciso batizar ele. Só que eu não avisei ele, eu não falei para ele que ele seria batizado. Ele queria já ser batizado e nós encontramos uma oportunidade para aquela ocasião. Entendi. E aí nós fizemos a graduação dele e nós fomos batizá-lo, só que batizamos ele dentro de uma piscina, só que nós colocamos uma tenda. Depois eu tenho fotos, se precisar eu mostro para os irmãos. Porque nós estávamos nos prédios, né? Então, dentro da casa dessa pessoa tinha uma piscina. E aí nós tivemos que tampar toda a piscina para não mostrar que era um batismo, né? Então ele entrou dentro das águas, eu graduei ele faixa azul, e aí juntamente com o pai dele nós o batizamos, né? Então aquela foi uma grande experiência. Mas não somente essa, mas tem outras pessoas que trabalhavam na nossa equipe. Geralmente os batismos eram feitos na praia, tá? Uhum. Assim, longe de todo mundo, longe de câmera, longe da civilização. Então, graças a Deus, o país tem uma costa gigante lá. Entrava lá pro meio do mar, encontrava um lugar ali e batizava para ninguém poder ver. Apesar que o país tem bastante turista, né? Para ver pirâmides, sim. Ver toda essa antiguidade, né? Porém, me lembro que eu também fiz uma visita e me lembro muito bem que nesta ida nós com o ônibus, né, que nós estávamos, era parado toda hora para fazer essa transição para Israel ali. Cada 100 metros, 150 metros é uma barreira, né? E não pode usar celular, você não pode filmar
os policiais, né, do exército, enfim, se você tiver o celular, eles entram dentro propriamente do ônibus e tomam o seu celular. Então é muito rígido, é uma situação assim bem apesar que nós estávamos com todas as licenças, né, que o país exige. Quando nós chegamos, particularmente, pastor, no aeroporto, nós ficamos parados. O exército, tipo assim, ó, é nós que mandamos aqui. Então, uma coisa assim bem... A gente passou essa situação, né? Claro. Que o senhor aí está comentando. Então, viver lá dentro deve ser muito mais, né? Essa questão, não, né? Não tenha dúvida, porque quanto tempo o pastor ficou lá? Acho que ficamos 3 dias. Imagina 3 dias nessa tensão, imagina isso anos, né? Todo dia, né? Meu Deus. Teve uma ocasião, eu sei especificamente de onde você está falando, você não me contou, mas por eu conhecer o país, mais ou menos eu sei, né? Sim. Ocorreu uma situação engraçada, né? A gente de tanto separado na rua, tanto é que eu andava de moto, comprei uma moto no primeiro mês que cheguei lá, a gente não podia usar capacete. Você não pode usar capacete porque você tem que se identificar, o guarda tem que ver quem é você. Vamos imaginar aqui quem está nos vendo, né? Quem anda no Paraguai é mais ou menos assim. Mais ou menos assim, isso. E a buzina, aquela coisa assim, que a pessoa só toca a mão na buzina por nada, né? Exato. Aquela poluição sonora, visual, é muito maluco. Mas todos os dias isso é cansativo demais, muito cansativo, né? Toda hora você é parado. No meu caso, quando eu transicionei ali para 1 ano e meio a 2, eu comecei a falar o árabe bem, e aí eles não me viam mais como estrangeiro. Então, nos lugares onde eu chegava, eu falava em árabe, e aí eu passava batido, né? Até porque essa fisionomia um pouquinho bem com cara de árabe mesmo, não tinha problema, passava como nativo. Mas teve uma ocasião, o meu líder precisou ir para Israel, e ele falou, tem como você me levar? Ele não encontrou um voo da capital para Israel. Eu falei, levo sim. Demora mais ou menos umas 18 horas. Você sai do país, atravessa o canal de Suez, vem pela península do Sinai e sobe. Exato. Só que o pastor, por ter a licença, provavelmente foi por dentro do Sinai. Uhum. Isso. Nós somos, não é isso. Que você é parado ali Meu Jesus amado, eu tava assim meio... É parado a cada 5 quilômetros, 10 quilômetros. E aí vai da cabeça do guarda. Ele entra dentro do ônibus, se ele quiser revistar o ônibus inteiro, ele revista. Exato. Não tem problema. E é exército, não é policial comum, né? Aí ele pediu para mim, tem como você me levar? Eu falei, tem. Eu já estava muito velho já do país, né? Já estava me sentindo um local, né? Chamei um amigo meu, era um missionário do Ceará, inclusive agora ele está na Argentina, em Corrientes, está servindo a igreja da Assembleia de Deus lá, abrindo igreja. Eu falei, vamos comigo? Eu vou ter que levar o missionário lá em Israel, né? Ele falou, vamos, né? Quando eu atravessei o canal de Suez, você tem que pegar o caminho sentido mar e vir embora. Aí são 12 horas, né? Umas horas até chegar ali e mais umas 12, 13 horas para você. Eu falei, eu vou por dentro, onde ele passou. Só que ele foi com guia, com ônibus, com guarda e licença. Eu fui com um carro e 3 homens dentro. Era de madrugada, apagamos as luzes do carro e fomos na estrada. Mas lá liguei para minha esposa e falei, amor, tô indo por dentro aqui pelo caminho. Misericórdia, o que você tá fazendo aí? Vai pelo outro caminho. Eu falei, não, Deus tá com a gente. Lá no meio do caminho, assim, um farol bem alto, assim, mas bem grande. Um tanque de guerra parou na nossa frente, assim. O que vocês estão fazendo aqui? Tudo brasileiro, né? Os 3 brasileiros. Não, nós vamos até a Terra Prometida, até Israel. Vocês são malucos de estar aqui. Aí, volta, né? Mas a gente tentou insistir ainda. Não, deixa a gente ir por aqui, né? Mas por que existia essa insegurança ali naquele local? Porque aquela região foi dominada por Israel. Exato, ali. Uhum. Israel devolveu aquela região para o Egito e os nativos não queriam. Aqueles que moravam ali não querem que essa terra fosse devolvida, por incrível que pareça. Eles são nativos, mas eles não queriam mais que fosse domínio do seu país.
Porque um beduíno lá, no meio do deserto, a esposa dele tendo um bebê, o exército de Israel vinha, pegava a mulher de helicóptero, levava para Tel Aviv e tinha o bebê no melhor hospital. Havia todo um trabalho social que Israel fazia naquela região. E aí, quando devolve, o país volta a ser pobre, né? Então, existe esse conflito até hoje, né? A gente podia passar lá e tomar um tiro, mas a gente ia arriscar, porque eu não queria pegar 18 horas de estrada, mas tive que voltar no caminho e pegar mais um tempão. Mas eu sei essa região que ele muito mas a gente difícil. A gente se desafiava. Eu imagino, viu? É um grande desafio, né, Geri? Só de imaginar aí você deve ter, né, pensado aí como é que é a situação. A gente ficava corajoso, na verdade, né? Já via todo dia aquilo. Falava, não, vamos arriscar. Tipo, li a Bíblia, aqui é Abraão, aqui vai. Eu fiquei imaginando que, pastor, como que tu teria que ter as estratégias para pregar, né? Sim. Porque tu não podia falar especificamente. Como que tu iria plantar a semente nas pessoas? Teria que ter as estratégias bem certinhas, até para o guarda não perceber que você estava fazendo aquilo. Claro. Eu aprendi, depois de um tempo, que a missão ela foi repartida com a igreja. O ID, ele foi repartido com a igreja. Mas ele é uma missão de Deus. Deus que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o maior interessado em salvar o mundo e os escolhidos dele é Deus. Ele vai fazer isso. Se eu me colocar nessa posição para fazer, Deus vai me usar. Se eu não me colocar, ele não vai deixar de salvar uma pessoa que é escolhida dele porque eu não fui. Ele vai te colocar no meu lugar. Vai colocar o pastor no lugar. Isso é fato. Então, como eram as ferramentas ou quais eram as ferramentas, né? Quando a gente pensa no local, a gente estuda a cultura, estuda a forma com que nós nos conectamos à religião deles com o evangelho para nós termos um ponto de contato. Então, assim, eles acreditam em Jesus. Então, Exato. Eu tenho a liberdade de falar de Jesus, mas eu não preciso falar que o meu jeito que eu estou falando de Jesus, eu estou falando sobre o viés bíblico. Mas eu posso perguntar, o que você acredita sobre Jesus? Não, Jesus é um profeta, filho de Maria. Eles sabem disso, está lá no Alcorão. E aí, através desse ponto de contato, você ministra a palavra. Mas, como eu disse que a missão é de Deus, no mundo muçulmano e nos países fechados ao evangelho, seja no comunismo, seja por outras ideologias, Jesus tem aparecido para as pessoas, pessoalmente. Verdade. Jesus tem aparecido. Não é um testemunho, 2 ou 3. São milhares de testemunhos. Tem até na internet aí, no YouTube, um monte. Jesus tem aparecido para as pessoas. E por quê? Às vezes a igreja não vai ter tempo de chegar naquele lugar, mas Jesus não vai deixar de salvar uma alma. Ele está aparecendo para as pessoas. E aconteceu numa das pessoas da nossa equipe, com um dos missionários que trabalhavam na nossa equipe, e o missionário, o pastor era o John, né? O nome dele é John. Ele nos procurou para contar um testemunho. E aquele testemunho foi rico demais para a minha vida. Os muçulmanos, eles ajoelham para orar no tapete. Né? Então eles viram sentido Meca, colocam um tapete, e sempre no tapete tem alguma coisa desenhada. E ou é desenhado ali na Arábia Saudita, a Meca, tem sempre algum desenho, né? E um muçulmano que já estava sendo evangelizado pelo John, o John já estava falando de Jesus para ele, mas falando de Jesus pelo viés do Alcorão, usando para falar de Jesus com ele. Esse homem um dia foi orar, literalmente aconteceu um milagre. As tramas do tapete se mudaram. Elas se entrelaçaram e fizeram o formato de um homem, de um ser. E claramente era o Jesus que a gente vê aí nos filmes, o Jesus branco de barba e tal. Mas Deus fez aquele milagre acontecer para aquele homem. Quando ele levantou, ele viu que não era mais o tapete que ele estava ajoelhado. Aí ele foi se abrir com o John. Aí o John falou, Deus fez um milagre. E esse é o Jesus, que eu já estou orando para ele falar ao teu coração. E ele evangelizou, essa pessoa se converteu de fato ao Senhor Jesus. Então, há milagres incríveis. Por exemplo, aconteceu um outro que nós tínhamos contato mais ou menos com a equipe que estava fazendo esse tipo de evangelismo, com essa pessoa.
Mas a pastora Fernanda Brum, ela era uma das pessoas mais ligadas a essa equipe. Todos conhecem a Fernanda Brum, a cantora. E ela foi uma das pessoas que fez parte desse testemunho, né? Uma garota aceitou Jesus, ela, através de um missionário, através de uma equipe, falou de Jesus para ela, uma família extremamente religiosa. Não era uma família assim que é frequentadora e tal, não, extremamente religiosa. O pai era religioso, o irmão era bem. E ela aceitou Jesus e o pai simplesmente colocou ela dentro de um container no terreno baldio atrás de casa. E aí, para quem conhece o país, sabe que no verão faz 50 graus, fácil. Então imagina uma pessoa dentro de um container de 3 metros por 2, sem ar-condicionado. Não era um container como se fosse uma casa, era um container velho, no fundo do quintal. E o pai, por alguns dias, alimentou aquela moça, dizendo para ela assim: você precisa negar esse Jesus que você conheceu. E essa moça passou 3 anos nesse container. 3 anos nesse container. Aí a própria Fernanda Brum, se eu não me engano, ela fez um movimento pela internet, ela descobriu sobre isso, e bateram lá e tiraram aquela moça daquele container. Foi para o Brasil, chegou ao Brasil, através do ministério da pastora, e muitas pessoas querendo com que aquela moça ficasse no Brasil para contar o seu testemunho, ser cuidada, ser tratada. E ela falou: agradeço muito pela recepção de vocês aqui, vocês foram muito carinhosos comigo, mas eu preciso voltar para o meu país. Eu preciso contar o que eu vi dentro daquele container durante 3 anos. Jesus todos os dias estava ali comigo. Olha só, que testemunho, então, né? assim, ela voltou e eu acredito nisso. Jesus tem aparecido para as pessoas. É muito forte isso, forte isso. Tem um outro rapaz também, falando de testemunhos, que era através do ministério desse pastor John, que nós estávamos ligados, conectados com ele. E assim, eram pessoas muito honrosas para que eu fosse pastor deles. Eu estava só ali para ser uma engrenagem, mas Deus, de alguma forma, nos colocou em contato. E eu levantava fundos do Brasil, de outros países, para poder ajudar eles como nativos, para eles ficarem sendo missionários locais. Eles largavam seus trabalhos para poderem trabalhar integralmente. E essa era a minha função. Mas cada dia que eu sentava com eles era um testemunho que eu falava: não, Deus é poderoso. Deus é. E o John ganhou um rapaz para Jesus. Rapaz não, um adolescente para Jesus. Isso é poderoso. E a família, o pastor foi lá no país, sabe que as pessoas não terminam os prédios, nem por fora, porque se elas terminam por fora, elas são obrigadas a pagar IPTU, como se fosse IPTU. Então todos os prédios eles são no tijolo, do lado de fora, né? E eles sempre ficam com os arranques da construção para cima, porque o outro filho vai casar, o neto vai casar e vai construindo. Daqui uns anos o país só tem prédio, né? O rapaz, esse adolescente, se converte a Cristo. O pai pegou ele e colocou ele sobre o terraço. Não chove, então não tem telha, é um terraço, uma laje, né? E como ele também viu, as pessoas criam animais em cima dos terraços. Muitos animais. Cabra, vaca, tudo que você possa imaginar. País muito pobre, né? E lá com esse rapaz estava uma vaca, né? O pai acorrentou esse adolescente, acorrentou ele, e deu para ele a oportunidade de negar Jesus, literalmente negar Jesus. Porque ele falou: aceitei Jesus sobre o viés do cristianismo e agora eu sou cristão. E o pai falou: você precisa negar. Para o pai não matar, ou a família não matar ele, deu essa oportunidade para ele. Vamos negar o evangelho, né? E o rapaz passou ali por volta de 30 dias, se eu não me engano. 30 dias no sol quente. Não tinha nada. E o pai dava o que dava pro animal, dava para ele comer. Lógico, né? Esse adolescente entrou em paranoia, né? Paranoia. E no dia que ele foi pensar em desistir, não de Jesus, mas desistir de passar aquela situação, pelo menos para ele falar: pai, tá bom, eu nego Jesus, o pai dele desacorrentar ele, sair correndo e você fugir. No dia que ele pensou nisso, ele orou a Jesus e falou: Jesus, eu não te conheço bem. Eu não sei como é que o Senhor pode fazer, mas me dá um sinal. A única coisa que eu queria agora, é tomar um banho. Fazia mais de 30 dias que ele estava no sol, naquela situação.
e aquela vaca saiu do canto dela, a vaca sempre ficou lá no cantinho dela quietinha, veio e lambeu ele, dos pés até a cabeça, ele estava acorrentado. E aquele foi o banho de Deus para ele. E ele entendeu que aquele foi o banho que Deus mandou para ele naquele momento. Ele falou, não vou negar Jesus. E aí, quando aconteceu essa experiência, o pai voltou a insistir com ele que negasse Jesus. Ele falou que não, aí o pai dele liberou ele e ele precisou ser refugiado em outro lugar, né? Então, o Espírito Santo Deus está trabalhando. São histórias verídicas de missão, né? De missão. E nós aqui, como brasileiros, precisamos orar pelos nossos missionários em todos os países, né? Aqueles que têm liberdade e aqueles que não têm liberdade de pregar o nome de Jesus Cristo. Mas também, Geriel e pastor, né, falando aqui do islamismo, né, o Alcorão, ele vai falar de Abraão, Sim. ele vai falar... E aí começa a descendência de Isaac e o Ismael, né? Nós acreditamos, somos descendentes de Isaac, né? O filho da promessa de Deus. E o islamismo acredita que é descendente de Ismael, Sim. né? De Agar. O Alcorão ele foi bem pensado por Satanás, né? Posso dizer isso, porque ele confunde bastante a história bíblica. Tem muitos textos bíblicos, por exemplo, no Alcorão, a pessoa, e nos outros livros sagrados, que não é somente o Alcorão, mas a pessoa com que o Abraão foi imolar não foi Isaac, foi o outro filho, né? Então, existem algumas histórias que se confundem bastante ali, né? Justamente com esse propósito, né? E aí, quando você vai debater ou você vai questionar, ele fala, não, eu conheço essa história, mas a sua história está errada. A minha história está correta, né? Então, há um debate não somente cultural, assim, religioso, mas há também um debate histórico, que você precisa se preparar e conversar. Apesar de que, para eles, é muito claro que eles não precisam acreditar no Evangelho para ter acesso a Deus. Eles acreditam que Deus já eles têm acesso mediante a profecia do profeta de Maomé e através dos rituais. Então, assim, eu não preciso de Jesus, eu preciso só cumprir os rituais que eu tenho acesso a Deus. Infelizmente, boa parte do cristianismo também tem esse viés de que através do nosso sacrifício. E o detalhe aí também, se a gente for analisar, veja que Daniel orava 3 vezes, sim, né, sim. a Deus, né? E eles oram 5, né? 5. Então é um pouco a mais, tipo, né? Mas você sabe como aconteceu essa história? Essa história ela é bem relatada, né? O profeta chegou diante de Alá, né? E falou assim, Alá falou para ele, eu preciso que vocês orem, se eu não me engano, foi 30 vezes por dia, né? Aí o profeta falou, 30 é muito, né? Foi lá e clamou, não, mas e se for 20? Tá, se for 20, tá tudo certo. Aí ele pensou, não, 20 continua sendo muito. Ele foi, lembra aquela passagem bíblica que o Abraão pergunta para Deus, e se tiver 10 justos lá? É muito semelhante essa história, né, de Sodoma e Gomorra. Se tiver 10 justos, o Senhor vai destruir? Não, 10 justos não. Se tiver só tanto. Aí ele falou, não, se tiver um justo lá, eu vou poupar. Foi exatamente essa dinâmica, né, do profeta chegar, mas 10 é muito. Porque, assim, vamos falar, né, o inimigo, né, ele não cria, ele copia. Copia. Né? Aí chegou na última, ele falou 5 vezes, aí ela olhou para ele e falou, não, então 5 e não se fala mais nisso. Mas a conversa está muito boa, né, Geri? E nós queremos agradecer, né, o pastor Walter aí com todas essas experiências aqui conosco, né, Geri? Eu que agradeço. É muito bom poder ouvir desses relatos. Como o pastor falou, o missionário planta a semente e Deus se materializa de alguma forma e ele salva a pessoa. Muito interessante. Obrigado, pastor, por compartilhar conosco suas experiências. Eu que agradeço. Nós queremos agradecer, pastor Walter, aí, pelo seu tempo, né? E também compartilhar aqui juntamente conosco, né, ao podcast aqui que vai ao ar toda semana, né? Sempre com uma pessoa diferente, e hoje o pastor aí nos propiciando aí esse tempo maravilhoso. Claro, eu queria
dizer para o pastor que eu estar aqui, olha só como são as coisas. Eu estar sentado nessa mesa com vocês, irmãos, foi a resposta de oração. Eu cheguei aqui na cidade de Chapecó e eu sabia que eu precisava contactar com pessoas que tivessem um olhar para o reino. Amém. E o pastor sempre me fez o convite para estar nas reuniões da Copec e eu não pude. E eu orei e falei, Jesus, eu preciso de uma oportunidade com alguém que Deus entregou a chave dessa cidade. Amém. Porque assim, eu não estou aqui pensando em abrir um ministério, ter uma igreja, mas eu preciso encontrar pastores que estejam querendo sonhar com as missões, seja evangelismo local ou seja evangelismo transcultural, para eu me colocar à disposição para ajudar. Qual é a sua necessidade? E eu sabia que a pessoa com que eu deveria estar caminhando seria como pastor, como presidente da Copec, não é mais atualmente, mas é um homem que tinha a chave dessa cidade para o contato com os demais pastores. Então eu orei para nós estarmos juntos, pastor. Glória a Deus, olha aí. Orei assim, na oportunidade Deus falou, o momento certo vai acontecer. Então eu estou aqui agradecendo a Deus por essa resposta de oração, me coloco à disposição do pastor, de todos vocês, para o que vocês precisarem. Amém. E para nós é um prazer, viu, pastor? Para nós é um prazer e tenho a plena certeza que vai fazer a diferença aí, aqueles que nos veem aí nesse podcast. Que Deus te abençoe, pastor, a sua vida, né? Deus abençoe seu ministério e tenho certeza que muitas almas irão seguir, se converter ao nome do Senhor Jesus. Então quero agradecer você. O Instagram do pastor vai estar aí embaixo, né, do Geriel, meu. E você que ainda, né, você pode também aí compartilhar o vídeo, o podcast de hoje para alguém aí no WhatsApp, seu amigo. Ah, você conhece alguém que está fora do país, que gosta de missão, então você pode compartilhar esse podcast. Também agradecer a técnica de som aí, Marcos, que sempre faz aí uma edição top para nós. Que Deus abençoe você e até um próximo podcast.